Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem possa ganhar a vida em nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Carta de ensino, o objetivo da vida cristã 2, de Derek Prince. Que eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Vamos voltar a Filipenses 3, 7, 14. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o Paulo a descrever a motivação da sua vida. E no versículo seguinte ele diz: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Resumo da carta anterior. Assim, a marca da maturidade é ter a mesma mente, propósito e objetivo que Paulo teve. Na carta anterior, analisamos a frase para que eu possa conhecê-lo. Eu salientei que Paulo tinha sido salvo, batizado no Espírito, chamado para o ministério e serviu como um apóstolo por muitos anos. Mas o seu objetivo ainda era para que eu possa conhecê-lo. Simplesmente ser salvo não significa que conhece o Senhor. Simplesmente ser salvo não significa que conhece o Senhor. Dei o exemplo de pessoas que são salvas por um estranho. Alguém mergulha, tira-o assim do rio, seca-o e manda-o seguir seu caminho. Mas nunca mais entra em contato com essa pessoa. Ele é o seu Salvador, mas você não o conhece. Isso é verdade, infelizmente, para multidões de cristãos. Temos certas frases que usamos, que fazem com que as pessoas parem de fazer perguntas como: estou salvo, ou eu nasci de novo. Mas a verdade da questão é que precisamos de provas. Só o fato de o dizer não me convence. Muitos políticos dizem-nos que nasceram de novo, mas eu questiono isso. Acho que a maioria dos políticos não nasceu de novo. Eu penso que eles dizem isso apenas para obterem votos dos cristãos. E se eu vou acreditar que um político nasceu de novo, eu vou ter de ver a evidência na sua vida. Ele tem de ser honesto. Charles Finney perguntou: é possível ser um político e ser totalmente honesto? Essa é uma questão muito perspicaz, porque se não for totalmente honesto, não está a viver como um cristão. Indiquei 3 marcas que provam que o conhece, as quais pode encontrar na primeira epístola de João. A primeira marca de que conhece a Deus é guardar os seus mandamentos.
João diz que se alguém diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Sabe onde os mentirosos vão acabar? Esse é um pensamento solene, não é? A segunda marca é: aquele que o conhece já cessou de pecar. Se continuar a pecar, é inútil dizer que conhece a Deus, não tem provas. E a terceira é a mais marcante de todas, na minha opinião. Todo aquele que é nascido de Deus ama. Há um tipo de amor que aparece apenas nas vidas daqueles que nasceram de novo. E se não tem esse tipo de amor, precisa de uma prova bastante boa de que nasceu de novo. Essa é uma afirmação notável, porque isso significa que é um tipo de amor que só é possível naqueles que nasceram de novo. Eu acredito que pode nascer de novo sem ter esse tipo de amor, mas não acredito que possa ter esse tipo de amor sem nascer de novo. A minha questão pessoal é: eu tenho esse tipo de amor? A segunda questão é: será que estou a reproduzir isso nas pessoas a quem prego? O objetivo do nosso destino é o amor. Em 1 Timóteo 1,5 diz: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, quando estamos no ministério, irmão, companheiro, pregador, pastor, seja o que for, qual é o seu objetivo do nosso ensino? O que estamos a apontar, visar para as pessoas? Amor? Será que o estamos a produzir? Se não, Paulo continua a dizer que qualquer outra coisa é perda de tempo e de palavras. Qualquer coisa que não produz o amor é um desvio. Olhe para o comportamento dos cristãos no lugar em que vive e pergunte a si próprio: será que eles se amam uns aos outros? Se não, o mundo tem todo o direito de dizer que essas pessoas não nasceram de novo. Isso é verdade? Aqueles de nós que estão no ministério precisam perguntar a si mesmos: o que estamos a produzir? Será que estamos a produzir esse tipo de amor? Fiquei seriamente abalado recentemente, mas não quero entrar em detalhes. Mas um homem que tinha ouvido o meu ensino regularmente durante 6 anos tornou-se muito indelicado e pouco amoroso, principalmente comigo. Eu não estava muito preocupado com o que isso significava para mim, mas estava preocupado com o que o meu ensino tivesse produzido naquele homem, depois de 6 anos. Esta não é uma carta para os pregadores, mas se é pregador ou alguém que de alguma forma ministra a palavra, simplesmente perguntemos a nós próprios o que estamos a produzir nas pessoas a quem pregamos domingo após domingo. São pessoas maravilhosamente amorosas? Se não, nós estamos a perder o nosso tempo. Qualquer coisa que não produz o amor é um desperdício de tempo. Sabe o que descobri nesse homem? Quer dizer, já o perdoei completamente e tentei aprender com ele. Descobri que o conhecimento faz a pessoa ficar cheia de vaidade, mas o amor edifica. O conhecimento embaidece, mas o amor edifica. Eu contribuí para ele ficar cheio de vaidade com todo o conhecimento que ele tinha transmitido, mas ele não tinha amor. Oro por ele regularmente, mas isso ensinou-me uma lição que me levou a perguntar a mim próprio: o que está a ser produzido nas pessoas que me escutam? Essas são, pois, as 3 marcas do conhecer a Deus. Basta verificar em si mesmo. Tem a prova de que conhece a Deus? Número 1. Guarda os seus mandamentos? Número 2. Deixou de pecar? E o número 3. Tem um tipo de amor que não pode ser produzido de outra maneira? O objetivo da vida do Paulo: chegar à ressurreição dentre os mortos. Nesta carta, quero continuar com o objetivo da vida de Paulo. Quero voltar a Filipenses 3. No versículo 10, ele diz: para conhecê-lo. E no versículo 11 diz: se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse foi o objetivo final de Paulo: era atingir, chegar à ressurreição dentre os mortos. A palavra grega que é traduzida por ressurreição tem uma preposição extra. É o que chamamos de a ressurreição de entre de. Eu acredito que é o que João no Apocalipse chama de primeira ressurreição. Ele diz em Apocalipse 20, 4 e 5: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram.
Eles ganharam a vida. Eles tinham sido mortos, mas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é o que acontece antes dos 1000 anos. Essa é a ressurreição de entre di, a ressurreição só dos verdadeiros crentes. Diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 26. Qualquer um que não seja santo não tem parte nessa ressurreição. Então, Paulo disse: esse é meu objetivo, chegar à ressurreição dentre os mortos. Acredito que ele é um padrão. Ele disse que se pensarmos de maneira diferente, é preciso verificar. Sabe, eu vejo muitos poucos cristãos hoje que têm esse objetivo. Muitos cristãos têm o objetivo de chegar ao ir para o céu. Esse não era o objetivo de Paulo. O céu era uma etapa de paragem no caminho, mas não era o fim da jornada. Agradeça a Deus que, se morremos em Cristo, creio eu, os nossos espíritos irão para o céu e nós estaremos com Ele. Será um tempo de descanso e de libertação, mas não é o objetivo. Vou contar-lhe uma razão para isso. Veja o que a Escritura diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Quando eu for para o céu, se Deus mostrar a graça de me aceitar e eu for enterrado, o meu corpo não será conservado irrepreensível. Vai cair na corrupção, ficará com mofo. Jesus redimiu o homem inteiro no seu todo. Ele redimiu o espírito, a alma e o corpo. E enquanto o corpo se encontrar a apodrecer numa sepultura qualquer, o trabalho não está completo. A sua expiação ainda não foi totalmente cumprida. Quando é que vai estar cumprida? Na primeira ressurreição. E então, espírito, alma e corpo vão estar na perfeita condição, que foi adquirida para nós, pela morte de Jesus na cruz. O céu é um lugar de descanso temporário. Graças a Deus por isso. Não quero menosprezar o céu, mas não é o nosso objetivo. O céu não é o nosso objetivo. Acredito que isso faça uma diferença enorme, porque creio que os cristãos que realmente veem que a ressurreição é a nossa meta, vivem um tipo de vida diferente. Vejo no Novo Testamento que a principal motivação para a santidade era a expectativa do regresso do Senhor. Se verificar, penso que vai encontrar pelo menos 80% das escrituras que exigem santidade. Exigem-na à luz do fato de que o Senhor irá voltar e que nós iremos ao encontro dele. Portanto, este objetivo é, pois, de vital importância para o tipo de vida que vivemos. É tudo tão entusiasmante. Gostaria de saber se já alguma vez se sentiu entusiasmado? Vou tentar descrever como vai ser. Se não ficar entusiasmado, há algo errado consigo. Agora, Paulo disse em Filipenses 1:23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, isto é, ser recebido no céu. Mas ele disse que não é o fim. É apenas um lugar de descanso. Graças a Deus por isso. Mas não se fixe nisso. É quase. Eu vou sair de tudo isso. O meu sofrimento e os meus problemas vão acabar. Essa é uma solução negativa, não é positiva. O positivo é: eu vou ser uma pessoa totalmente completa, com um corpo glorificado como o do Senhor Jesus Cristo. Isso é diferente. Focar no regresso de Cristo e a ressurreição. Antecipação ansiosa. Vamos considerar algumas das escrituras que falam sobre antecipação. Em Hebreus 9:28, se é pastor e for pregador, esta verdade estimulará o seu povo à santidade, de uma forma que nada mais pode fazer. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o ansiosamente esperam para a salvação. Para quem ele aparecerá? Para aqueles que esperam ansiosamente por ele. Está ansiosamente à espera? Onde está a sua expectativa? Isso é além túmulo. Muitas pessoas afirmam serem salvos e nascidos de novo, que não têm realmente nenhuma antecipação, expectativa do regresso do Senhor. Mas as pessoas por quem Jesus vai voltar são as que esperam
ansiosamente por ele. As pessoas por quem Jesus vai voltar são as que esperam ansiosamente por ele. E em Tito 2 está outra das nossas passagens de proclamação, que é a mais bela de todas. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Sabe que a graça ensina? Tantas pessoas assumem que a graça só significa posso fazer tudo agora. A graça coloca-nos sob disciplina. A graça coloca-nos sob disciplina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. O que é que nos motiva a viver sobriamente, justamente e piedosamente nesta era presente? Estamos a aguardar a bem-aventurada esperança e o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Está a aguardá-lo? Seja sincero. É mesmo verdade que é aí o seu objetivo que está fixado? Paulo disse: se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Parece-me que Paulo não fez o tipo de confissão positiva que muita gente faz hoje. Ele disse: ainda não tenho a certeza de que vou conseguir isso, mas vou fazer de tudo para lá estar. Caro leitor, quanto tem a mais do que Paulo? Então, por que é que tem isso como um dado adquirido? Se Paulo tinha de dizer, se de alguma maneira, como pode dizer, bem, eu sei que vou estar lá? Talvez isso seja presunção. Sabe, muito do que é ensinado como fé é realmente presunção. E muito do que é ensinado como fé é desejos, fortes, sonhos, pensamento positivo. Estava a falar com uma jovem mulher em Jerusalém, recentemente, uma boa cristã. Ela estava a contar-me as coisas que ela acreditava que Deus ia fazer. Perguntei-lhe: diga-me como é que se distingue entre fé e desejo. Ela não tinha uma resposta. Eu acho que a incomodei um pouco, mas a minha impressão foi que muito de que ela chamava fé era somente desejo, sonho, pensamento positivo. Mas isso foi como um bumerangue para mim e pensei para mim mesmo: como é que eu distingo entre fé e desejo, sonho, pensamento positivo? Não vou tentar responder essa pergunta, mas vou deixá-la consigo. Permita-me recordar-lhe que há uma diferença em muito daquilo a que se chama de fé no movimento carismático, não passa de desejo, sonho, pensamento positivo. E geralmente leva à decepção. Muitas pessoas que foram incentivadas a acreditar que têm fé, descobrem que não a têm e a sua fé é abalada. Muitas delas deixam de ser crentes. Será verdade? Certamente que sim. Vamos ler o fim daquela passagem. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. Reparou por acaso que Paulo chama Jesus de Deus? Tem algum problema com isso? Do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Versículo 14. Diga-me, tem sido remido de toda a iniquidade? Como é que responde aos limites de velocidade? Já foi redimido de toda a iniquidade? E purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Versículo 14. Essa é uma frase bonita, não é? Um povo seu especial. Muitas vezes pergunto-me o que é que Deus vai ganhar com essa história. Quero dizer, ele tem sido tão paciente, suportou tanta iniquidade, tanta maldade e tanto sofrimento durante milênios. De que é que ele está à espera? Por que é que ele não acaba com tudo? A minha resposta pessoal é: Deus está à espera de uma coisa, o seu povo especial. E ele vai esperar com paciência infinita até que todos tenham entrado. Ele não está à espera de uma instituição,
Eu acredito que o mundo estará numa grande confusão, como nunca esteve, quando Jesus voltar. Mas Deus vai aguentar tudo isso porque Ele tem um objetivo: um povo para si. Aleluia, glória a Deus! Deus tem um objetivo: um povo para si. Isso espanta-me, isso dá-me uma ambição. Quero ser um do seu povo especial. Não estou interessado em rótulos denominacionais. Ele não vai voltar para uma denominação. Ele não vai voltar para os batistas. Vai? Ele não vai voltar para os pentecostais. Ele não vai voltar para os carismáticos. E ele não vai voltar para os católicos. Ele voltará para o seu povo especial, zeloso de boas obras. Jesus não voltará para uma denominação. Ele voltará para o seu povo especial, zeloso e de boas obras. A importância de visão. Eu pergunto-me se estou a conseguir transmitir-lhe algo da visão de Paulo. Sabe, a Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece, corrompe-se. Provérbios 28:18. A única coisa que vai manter o povo de Deus disciplinado é a visão. A única coisa que vai manter o povo de Deus disciplinado é a visão. Se perdermos a visão de para onde estamos aí e do que Deus quer que sejamos, vamos muito rapidamente tornar-nos autoindulgentes, negligentes, só pensando em nós próprios, indiferentes às reivindicações de Deus. A única coisa que vai manter-nos no caminho certo é a visão. Já alguma vez tentou fazer uma dieta? Conseguiu? Sabe qual é a chave para fazer dieta? Visão. Terá de ver a maneira como pretende ser e manter essa visão diante de si o tempo todo. Caso contrário, a sua força de vontade irá falhar. E na próxima vez que tiver um gelado à sua frente, vai mergulhar nele. Acontece a mesma coisa com a vida cristã. A única coisa que o vai manter no caminho é a visão. Onde não há visão, o povo corrompe-se. A visão é a chave para a disciplina. Sem ela, muito rapidamente, tornamos carnais, autoindulgentes, só pensando em nós próprios e indispostos a sacrifícios. A redenção do corpo. Assim, o Novo Testamento diz que o primeiro requisito para participar na primeira ressurreição é a antecipação ansiosa da vinda do Senhor. O segundo requisito, ou a segunda visão, é a redenção do nosso corpo. Há uma série de escrituras emocionantes, mas vamos apenas memorizar uma. 1 Tessalonicenses 5, 23-24. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando o nosso corpo será irrepreensível. Não haverá defeitos, não haverá nenhuma doença, não haverá corrupção. É assim, e isso não fica concluído até então. Em Romanos 8, 22-23, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, aguardando. Aguardando o quê? A ressurreição. E depois diz: não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está ansiosamente à espera da redenção do seu corpo? E se assim for, está a gemer dentro de si próprio? Sabe, quando temos uma visão do que Deus quer e quão longe estamos dele, e quão longe a criação inteira se afastou do propósito de Deus, algo dentro de nós vai começar a gemer. Isso não é felicidade. De um modo certo, é o que falamos na carta anterior, compartilhar os sofrimentos de Cristo. A salvação nem sempre o faz feliz. Às vezes, tem o efeito oposto. É verdade que traz paz, que traz alegria, mas nem sempre traz felicidade. E tantos cristãos de hoje têm sido treinados para acreditar que deveriam estar felizes e quando não estão felizes, sentem-se culpados. O que complica o problema. É mal o suficiente estar infeliz, mas sentir-se culpado por estar infeliz faz com que seja muito pior. Paulo disse: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Jesus disse: estreita é a porta e apertado, difícil o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.
Mateus 7,14. Isso não soa como uma maneira fácil de vida sem quaisquer problemas. Se segue por um caminho fácil, sem quaisquer problemas, há só um único problema, é que não está no caminho certo. Vale a pena sacrifícios para estarmos na primeira ressurreição? Paulo diz, não importa o que custa, eu quero estar lá. Antes de me tornar um pregador, eu era um lógico. Estudei lógica na Universidade de Cambridge. E a coisa que me abençoa no Novo Testamento é o fato de ser tão totalmente lógico. Nunca precisa de se desculpar intelectualmente se acreditar no Novo Testamento. É a obra mais lógica que alguma vez foi escrita. A sua lógica é impecável e salienta que para estar na primeira ressurreição vai custar-lhe alguma coisa. A salvação é gratuita, mas não é barata. A salvação é gratuita, mas não é barata. Voltemos novamente para Filipenses 3, para a conclusão deste maravilhoso terceiro capítulo de Filipenses. Deixa que ele recomende que faça alguma coisa, se ficou de alguma forma tocado pelo meu ensino. Passe uma semana a ler só Filipenses 3. Leia uma e outra vez, até que se torne parte do seu pensamento. Mesmo no final do capítulo 3, versículos 20 a 21, Paulo diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus. De que país é cidadão? Eu sou um cidadão dos Estados Unidos. Eu também sou um cidadão da Grã-Bretanha, mas tenho uma terceira cidadania que está nos céus. E tenho um passaporte também. Não é muito bom ter a cidadania sem passaporte. Eu também tenho passaporte. E você, irmão, tem esse passaporte? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Percebe o que ele disse? Nós esperamos ansiosamente. Isso é verdade? É exatamente o mesmo que foi dito em Hebreus 9:28. Nós esperamos ansiosamente. E então, diz acerca do Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Estudei grego desde os 10 anos de idade. Estava qualificado para ensiná-lo a nível universitário. Isso não significa que eu esteja sempre certo, mas tenho direito à minha opinião. Eu digo sem medo de contradição as duas frases, o nosso corpo abatido e o seu corpo glorioso, são literalmente o corpo da nossa humilhação e o corpo da sua glória. Então, o corpo que temos agora é um corpo de humilhação. Por que é que somos humilhados? Por causa dos nossos pecados. E Deus colocou-nos num corpo que continuamente nos lembra que estamos caídos. Por isso, não importa o que faça, pode comprar as roupas mais caras e o perfume mais caro e alimentar-se da comida mais cara, mas mesmo assim tende a esvaziar a bexiga e os intestinos. E quem é que tenha feito isso com dignidade ou se movimentar-se muito e ficar bastante entusiasmado, o que é que vai acontecer? Vai transpirar. Por outras palavras, vai suar. A sua roupa pode ser a mais elegante, mas vai ficar com seu mau cheiro. Por quê? Porque está num corpo de humilhação. E Deus concebeu este corpo para nos lembrar a cada 24 horas que somos criaturas caídas. Mas quando Jesus vier, ele vai mudar o corpo da nossa humilhação para um corpo que é como de sua glória. Ele é o único que pode fazê-lo. Se nada mais o anima, isso deveria animá-lo. A próxima vez que tiver males e dores por todo lado, indigestão, apenas dê uma pancadinha no seu estômago e diga, és um estômago de humilhação. Mas um dia isso será diferente. Mais uma escritura, 1 João 3, 1-3. Palavras familiares para muitos. Essa é uma das nossas proclamações. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
Isso é o mesmo que Paulo disse: o nosso corpo de humilhação será transformado num corpo de glória. Quando é que isso vai acontecer? Quando ele for revelado, quando o virmos, tornar-nos-emos como ele. E depois João aplica esta lição: e todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Versículos 3. Repare, há outra maneira de verificar. Tem a esperança da ressurreição? Não basta que me diga que sim. Apresente as provas. Todo o que tem esta esperança purifica-se a si próprio. Se não está a purificar-se, está a enganar-se a si mesmo. Se acha que vai estar pronto para a ressurreição. Porque a marca de todo aquele que verdadeiramente tem essa esperança é que ele se purifica. A marca de todo aquele que verdadeiramente tem essa esperança da ressurreição é: ele purifica-se. É interessante, em Tito 2,14, diz: Jesus redimiu-nos para que pudesse purificar para si o seu povo especial. Neste versículo, Jesus é aquele que faz a purificação. Mas em 1 João 3, todo aquele que tem essa esperança é que se purifica a si mesmo. É uma operação de dois sentidos. Jesus o faz quando cooperamos, mas ele não o faz sem nós. É isso que estamos a procurar. Toda a criação está a aguardar. Agora, um dos fatos emocionantes de que muitos cristãos não estão cientes é que toda a criação espera ansiosamente por este evento. Veja, por que é que os animais sofrem? Por que é que o ambiente está a ser corrompido? De quem é a culpa? A culpa é nossa. O homem foi colocado no cargo. Foi-lhe dito que o administrasse. E nós estragamos tudo a um nível que é quase inacreditável. E, em certo sentido, os ambientalistas têm razão, mas eles não têm a solução. Essa é a solução. O homem não pode resolver seus próprios problemas ambientais. Ele é muito egoísta. Podia-se dizer ao povo do Brasil que não devem cortar as suas florestas tropicais, mas eles tiram um grande lucro ao fazê-lo. Então, qual o problema se o resto do mundo sofrer? Essa é a atitude do homem caído. Isto não é um ataque contra os brasileiros, porque as pessoas das nações mais avançadas continuamente poluem a atmosfera com seus carros. O povo alemão sabe muito bem que estão a destruir as suas florestas com as emissões dos seus carros, mas eles realmente adoram conduzir esses carros a 100 milhas na autoestrada e eles não estão dispostos a parar. Então, muita gente sabe o que devemos fazer, mas muito poucas pessoas o fazem. Esse é o problema. Assim, vai ser preciso mais do que o ambientalismo para mudar o problema. Isto é o que Paulo diz em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz francamente que neste momento nós sofremos. Diria que isto não é verdade, mas algumas pessoas pensam que deveria ser verdade. O problema é que muitas pessoas estão a ser ensinadas que não deveria haver qualquer tipo de sofrimento. Isso é uma mentira. Não resolve nenhum problema. Só piora os problemas, porque não só sofremos, como nos sentimos culpados por sofrermos. Isso é ridículo. Vou voltar a esse versículo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isto é emocionante. Veja, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Quando seremos revelados? Na ressurreição. E toda a criação está à espera disso. É de algum modo um pouco humilhante pensar que a criação está a aguardar e a igreja não. Toda a criação está a aguardar a revelação dos filhos de Deus. E ele continua e diz: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21.
Quando é que a criação será libertada? Quando nós o formos. Faz parte do incrível programa de Deus. Somos responsáveis pela confusão e a confusão não ficará resolvida até que sejamos libertados. E então ele diz, porque sabemos, a maioria de nós não sabe, que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto, até agora. Romanos 8:22. Já alguma vez ouviu o gemido da criação no seu espírito? Já esteve ciente do gemido dos animais? As árvores, as florestas, os lagos, os rios? Contaminados e corrompidos pelo homem. Que responsabilidade repousa sobre a raça humana? Há uma bela passagem em Salmos que retrata como a criação vai reagir à vinda do Senhor. Salmos 96, 11-13. Para mim, isto tornou-se muito vívido, mas não sei se vai ser assim para si. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A criação inteira diz, graças a Deus, o Senhor vem para endireitar as coisas. Nós temos sofrido séculos após século por causa da maldade do homem, mas agora o Senhor Jesus vem para lidar com tudo isso. E em Salmos 98, 7-9, diz o mesmo, brame o mar e a sua plenitude. Como será quando o mar brame, ruge e a sua plenitude? Isso vai ser assustador. Jesus disse que pouco antes da vinda do Senhor, o mar e as ondas estarão a bramar. Lucas 21, 25. E os homens desmaiarão de terror. Lucas 21, 26. Isso será um barulho assustador para aqueles que não conhecem o Senhor. Você não acha? Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos. Amém. Por quê? Porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Consegue compreender? Toda a criação está a gemer e a sofrer dores até agora por causa do que lhes fizemos. E só há uma esperança, a vinda do Senhor. E quando o Senhor estiver a chegar, as árvores vão bater palmas, as montanhas e as colinas vão gritar de alegria. O mar vai bramar, quer dizer, Deus não vai acabar essa era com um anticlímax. Ele está a construir um clímax. Não vai ser maçador, não vai ser religioso, vai ser intensamente emocionante e muito assustador para aqueles que não conhecem o Senhor. Como será na primeira ressurreição? Chegamos à última pergunta, que é emocionante. Como vai ser na primeira ressurreição? Que tipo de mudanças ocorrerão? Vamos ver em 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Versículo 13. Refere-se a crentes que já morreram, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 13 e 14. O dormir é usado apenas para os crentes que já morreram, pois vão acordar. Não se usa para não crentes. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, os que já morreram. Porque o mesmo Senhor, versículo 15 e 16. Isto não é apenas uma era messiânica, é o Messias, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 16. 3 sons dramáticos e o arrebatamento. Vão ser 3 sons dramáticos. Primeiro de tudo, o brado, grito do Senhor. A Bíblia deixa claro que Deus brada. Há imensas diferentes passagens que falam sobre Deus a bradar.
Ele não tem medo de usar sua voz. Não se limita a sussurrar. Qual é o propósito deste brado do próprio Senhor? O que é que vai conseguir? Ele vai chamar todos os verdadeiros crentes para fora da sepultura. Somente ele tem a voz que pode chamar os mortos para fora do túmulo. Repare, quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, ele foi muito específico. Ele não disse, sai, sai. Ele disse, Lázaro, sai para fora. João 11:43. Porque se ele tivesse dito, sai daí, todos os mortos teriam vindo. Ele vai chamar todo o seu povo crente pelo nome, e esse chamado trará os corpos para fora dos túmulos. Esse é o primeiro sinal. Depois, há a voz do arcanjo. Suponho que vai ser Gabriel, cujo trabalho é preparar a terra para uma intervenção de Deus. E o terceiro é a trombeta de Deus. E o que é que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, e também uns com os outros. Versículo 16 e 17. Não há mais separações, não há mais despedidas, não há mais lágrimas. A palavra que diz seremos arrebatados é uma palavra emocionante, é uma palavra muito forte, é uma palavra violenta. É usada para um ladrão que invade um prédio e rouba. É usado para o lobo que vem e arrebata as ovelhas. De uma forma ou de outra, Jesus vai estender a sua mão e apanhar arrebatar aqueles que lhe pertencem. Ele vem como um ladrão e vai apanhar aquilo para que veio. Mas há uma diferença importante. Ele só vai levar o que lhe pertence. Aqueles que são de Cristo serão ressuscitados, mais ninguém. Glória a Deus! Aqueles que são de Cristo serão ressuscitados e mais ninguém. 5 mudanças. Vamos agora considerar muito resumidamente as 5 mudanças físicas que ocorrerão. Que tipo de corpo teremos? Paulo faz essa pergunta em 1 Coríntios 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E nos versículos que se seguem, ele revela 5 sucessivas mudanças que ocorrerão nos nossos corpos. Nos versículos 42 a 44, ele diz, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignominia, desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E depois no versículo 53 ele diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E se analisar esses versículos, há 5 alterações, de corrupção ou decadência para incorrupção. Vai ser um corpo que não pode decair. Não haverá mais rugas, nem cabelo a cair, nem cabelo a ficar branco, nem articulações rígidas. Amém, glória a Deus. Em segundo lugar, passará de desonra para glória. Era um corpo de humilhação, mas ele será erguido como um corpo de glória. Em terceiro lugar, passará de fraqueza para poder. O enterro é a última prova da fraqueza humana. Nunca ninguém se enterrou a si próprio. Estamos todos dependentes de alguém para colocar o nosso corpo na sepultura. Somos completamente fracos, mas quando formos ressuscitados, será em poder. Glória a Deus! Então, Paulo diz que é um corpo natural, que é enterrado, mas é um corpo espiritual que será erguido. A palavra natural em grego é anímico, e isso exigiria um estudo por si só. A palavra natural não consegue transmitir o verdadeiro significado do seu todo. É enterrado um corpo anímico, é ressuscitado um corpo espiritual. É isso que eu entendo. O corpo anímico é o corpo que é controlado pela alma. Tal como quando Davi queria louvar o Senhor, o seu espírito tinha de falar com a sua alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. O espírito sabia o que fazer,
mas não podia fazer isso sem a ajuda da alma. Mas de alguma forma, e eu não sei como, quando somos ressuscitados, o Espírito será capaz de operar sem qualquer impedimento. Não dependerá mais da alma. Meu Deus, glória a Deus, glórias, glórias, Senhor. Será um corpo espiritual, um corpo controlado pelo Espírito. E finalmente é semeado um corpo mortal, é erguido um corpo imortal. É semeado um corpo que está sujeito à morte. É erguido um corpo que nunca vai morrer. Como é que podemos acreditar nisso sem ficarmos entusiasmados? Meu Deus! Quero dizer, se não ficar entusiasmado, realmente não acredita nisso. Digo, eu não quero provocá-lo, mas, num certo sentido, faça-o. Eu quero provocá-lo a ficar entusiasmado. Eu estou muitíssimo entusiasmada. E você, meu querido irmão? Está entusiasmado, irmão? Se não estiver, irmão, tem alguma coisa de errado consigo. Veja, andamos por aí com todos os nossos problemas, fardos, preocupações e ansiedades diários e perdemos de vista o nosso objetivo, que é o de alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas quando isso se torna real e vívido para nós, não há dor nem tristeza que nos possa dominar, oprimir. Não quero dizer que não teremos dor e tristeza, todos teremos, mas temos algo que nos encaminhe e leve para frente. Talvez experimentaremos muitas tentações para pecar, mas então vamos lembrar-nos das palavras de Paulo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós vamos ser tentados por depressão e desespero, mas a Bíblia diz que nós temos uma esperança. Todos temos uma esperança, que é a vinda do Senhor. Temos uma esperança, que é a vinda do Senhor. Veja, se não vivermos nessa expectativa, estamos a viver muito abaixo do nível que o Deus providenciou para nós, e nós somos os derrotados. Não há nada de mal em crermos na ressurreição do corpo. É tudo bom. Não há notícias mais. Vai ser perfeito. Então, por que andar por aí com seus ombros inclinados e a testa franzida e rosto sombrio? Por quê? Por que é que faz isso? Porque perdeu a visão ou nunca teve. Deus não pretendia que os cristãos vivessem sem a visão da ressurreição. Onde não há visão, o povo corrompe-se. A única motivação realmente eficaz para a santidade é a antecipação da vinda do Senhor. A única motivação realmente eficaz para a santidade é a antecipação da vinda do Senhor. Dois requisitos. Há dois requisitos, ambos declarados nas Escrituras. O primeiro é a santidade. O segundo é a expectativa. Hebreus 12:14 diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam ansiosamente para a salvação. Então, há dois requisitos: santidade e expectativa. E quanto a si, isso é real para si? Isso afeta a maneira como vive? Está a viver à luz disso ou precisa de algum tipo de mudança radical na sua vida e no seu estilo de vida? Nós não vamos ver o nosso país ser tocado pelo poder de Deus até que nós, os cristãos, estejamos a viver o tipo de vida que deveríamos viver. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.